seus mal diagramados. Bolsonaro até tenta, mas está cada vez mais difícil esconder a crise econômica que assola o país e nem adianta apelar para discurso golpista e colocar a segurança das urnas eletrônicas em xeque. Também pudera. Até quem tem condições financeiras confortáveis sofre de 2 a 23 micro AVCs quando recebe a conta de luz, paga mais de R$100 para sair do mercado com 2 sacolas tão murchas quanto a cara do general Heleno, ou coloca R$20 de gasolina no carro e não consegue dar a volta no quarteirão, tendo que encostar nas margens do rio Pinheiros, sentar e chorar. Essa situação é obviamente fruto da desastrosa política econômica de Paulo Guedes, que jurou já ter sido aplaudida em um supermercado, mas eu duvido muito que experimentaria pisar em uma daquelas unidades cheirando a cerveja estourada do dia para ver se a situação permanece a mesma em 2022. Até acho que alguns aplaudiriam sim, mas com a cara do ministro entre as mãos. Porém, isso é uma constatação que existe entre as pessoas que não integram a seita do excrementíssimo e preservam pelo menos uma dúzia de sinapses intactas. Entre o gado, ainda persiste o discurso de que esse cenário é responsabilidade dos governadores que durante a pandemia insistiram no discurso do fique em casa e a economia a gente vê depois. Só nesta semana, o presidente apelou 2 vezes para essa pataquada discursiva e ainda foi aplaudido por um público de comportamento tão bovino que chega a nos gerar uma enorme aflição física. Além disso, os últimos dias ainda ficaram marcados por um vereador que ameaçou dar uma peixeirada no presidente. Uma atriz bolsominiana falida agora pensa em votar no Lula para ver se consegue voltar a fazer a feira. Líder do Ibama confessou ser psicopata. Exército errou alvo de míssil em Formosa e quase atingiu a área urbana. E o novo ministro das Minas e Energia diz que Pinochet era de esquerda. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Cenoura, tomate e café chegaram a subir quase 200% nos últimos 12 meses. E vocês sabem de quem foi a culpa. Se responderam do PT ou do Lula, erraram, porque o Bolsonaro não apela mais para esse clichê. Segundo o presidente, a culpa é dos governadores brasileiros. Ei, papinho antigo, hein? Mas mesmo que estejamos enfrentando uma situação em que até ser Uber se tornou inviável pelo preço dos combustíveis, o presidente ainda acha que não está tão ruim e poderia ser pior. Como? Bom, cercado de apoiadores subservientes que parecem até atores treinados pelo Mário Frias, Jair chegou a dizer que a picanha aqui tá inacessível mesmo, mas no Canadá é pior. Claro que ele nem pesquisou os preços antes de fazer a comparação, mas caso tivesse realizado essa busca, descobriria que em um país cujo salário mínimo é de R$9.000, oh meu Deus, a picanha custa apenas $12 canadenses o quilo, o equivalente a menos de 1 hora de trabalho. Bolsonaro tem compulsão por mentir, mas só faz isso porque sabe que a base dos seus eleitores ou tá lucrando com essas lorotas ou tá satisfeito enquanto come arroz com papelão temperado com sachê de miojo sabor picanha. Dizer a vocês que isso que nós passamos no momento é fruto de uma política equivocada adotada por muitos governadores por ocasião da pandemia, que foi aquela máxima: fica em casa que a economia a gente vê depois. O ordinário do Paulo Guedes é um pouco pior que o Bolsonaro porque ele é daquele tipo que acredita que o pobre brasileiro até tem as suas dificuldades, mas imagina que nós vivemos naquelas casas charmosas de subúrbio de filme americano e dirigimos Honda Civic do ano, para vocês terem uma ideia do grau de deslocamento da realidade desse senhor. Mas se ficasse só nessa insensibilidade de quem só teve contato com o pobre quando contratou os serviçais para a mansão, era justificável. Afinal, para quem pertence a castas privilegiadas, funciona dessa maneira mesmo. Mas quando você é ministro da economia, se torna patético alegar que se não fosse pelas decisões e sacrifícios tomados pela pasta, estaríamos na miséria.
Como assim estaríamos? Gente na fila do osso ou campeonato de MMA informal para comprar cebola em promoção não configura uma situação análoga à miséria? Bom, para o Guedes, não, né? Talvez para ele um sopão de rabo de boi deve promover uma farra danada em Cachoeiro do Itapemirim. Porém, ao menos no fim da fala, ele acertou ao dizer que deveríamos taxar os mais ricos. Eu iria um pouquinho além, tá? Não basta taxar só não, vamos promover um reality show estatal mandando todo filiado do Partido Novo e todos os Faria Limers para viver um mês com salário mínimo na periferia para ver se vocês aguentam passar 30 dias à base de que suco, miojo, corote e biscoito de água e sal. Certeza que teria liberal com nome cheio de consoante, voltando dessa experiência com vontade de ressuscitar Lenin na tábua de Ouija. Se estivéssemos na outra direção, já estaríamos na miséria. Já aprovamos essa reforma na Câmara de Deputados, ela está travada no Senado. Nós podemos fazer uma versão mais enxuta, tributando super ricos e reduzindo o imposto sobre as empresas. Nem mesmo apoiadores de primeira hora do presidente aguentam mais ir ao mercado e voltar apenas com o básico para não desenvolver inanição. A atriz falida, cosplay de boneca Suzy, autodeclarada mulher com as cruzadas de pernas mais sexys da internet, Doris Baumgartner, gravou vídeo para anunciar que é uma espécie de anti-digão. Explico. Enquanto o guitarrista do Raimundos... Raimundos? Oi, Matias. Raimundos. Isso existe? Não, existe. Existe. Ah, é aquela de reggae. Não é essa banda, não. O povo dela pensa sendo para o show. Não, isso aí é outra banda, é surto. Também não sei cantar. Não, Raimundos existe. Deveria? Não deveria, mas existe. Bom, explico. Enquanto o guitarrista do Raimundos não se considera bolsonarista, mas admite que votará no mito, a loira assume ser bolsonarista, mas pretende votar no Lula. Eu sei que é confuso. Mas o Brasil nunca foi para amadores mesmo, né? De acordo com ela, o petista seria o único candidato que se importa em colocar comida na mesa do povão. Resumo dessa análise confusa, parece que até outubro teremos algumas pessoas descendo do pedestal da empáfia para assumir que tá foda mesmo passar pela feira e não conseguir nem traçar aquele pastel especial com caldo de cana, que também, puta que pariu, hein? Tá saindo uns 20 conto, né? Tá difícil. Amores, eu não gosto muito de falar sobre política, mas o assunto é bem sério. Todos sabem que eu sou Bolsonaro, né? Eu curto demais tudo que ele vem fazendo. Mas sobre a economia, gente, tá muito pesado, tá? Ele é um presidente que ele não se preocupa em colocar comida na mesa do pobre. Então, eu acho que o único presidente... Eu não confio no Lula, que fique bem aqui explicadinho. Não, eu não confio no Lula, tá? Mas o único presidente que sempre se preocupou em colocar comida na mesa do pobre foi o Lula. Para resolver a situação da alta dos combustíveis, Bolsonaro trocou o ministro de Minas e Energia. E com essa decisão, conseguiu um feito impressionante. Pela primeira vez, tirou um militar do cargo e colocou no lugar um civil ainda menos capacitado. Estou me referindo ao almirante Bento Albuquerque, que cedeu o posto ao olavista Adolfo Saxida, que tem um nome próprio e se adequa perfeitamente a um governo latinazi. Enquanto o milico, que por pouco também não se chama Benito, ainda lutava para não deixar passar o pacote de maldades contra a Eletrobras, Saxida assume como promessa privatizar não só essa empresa, como também a Petrobras. Talvez, para nossa sorte, não exista tempo hábil para cumprir essas ameaças, mas em 7 meses, Adolfo terá tempo suficiente para soltar pérolas baseadas na idiotia erudita que ele aprendeu nas aulas do Olavo de Carvalho, como dizer que Augusto Pinochet era esquerdista e que a dívida histórica brasileira não é com negros, e sim com alemães, italianos e japoneses. Com essa defesa apaixonada do eixo do mal, tá mais que explicado de onde surgiu a inspiração para ele se chamar Adolfo. Então o Pinochet já é um cara mais difícil de enquadrar no esquema que eu coloquei aqui. Por quê? Porque por um lado, ele colocava o Estado acima do indivíduo. Então desse jeito ele é um esquerdista, porque ele coloca o Estado acima do indivíduo, da liberdade individual. Mas, por outro lado, Pinochet queria um sistema de preço via mercado, ele queria propriedade privada.
Então, na parte econômica, Pinochet era de direita. Na parte política, era de esquerda. O último grupo que foi extremamente maltratado no Brasil não foi negro. O último grupo que levou pancada pra caramba no Brasil foram alemães, italianos e japoneses. Acharam Adolfinho exagerado e caricato? Então prepare-se para conhecer Eduardo Bin, presidente do IBAMA. O atual comandante titular da instituição ambiental concedeu uma palestra recentemente e nela criou um novo conceito para a administração pública. O funcionário, que é um psicopata técnico, perfil que ele mesmo diz que se encaixa. Na explicação, Eduardo comenta que esse comportamento consiste em ignorar as críticas e até mesmo o eventual afastamento do cargo, que para ele é preciso ser encarado como uma licença premium de 90 dias. Para o presidente do IBAMA, nenhum contratempo importa, porque profissionalmente ele só age na calibração técnica. É foda envelhecer, né? Eu nem sabia que agora o chamam de calibração técnica. Mas eu vou ficar esperto quando vir minha enteada adolescente com esses papos aqui em casa. Tem gestor que se sente constrangido com reportagem de jornal, etc. Eu não, sou um psicopata, não tô nem aí. Particularmente não tô nem aí. A pressão da Polícia Federal, 90 dias de afastamento. Eu falei, beleza, licença prêmio, 90 dias afastado. Não tô nem aí, nem aí. Tô tranquilo porque eu só trabalho numa calibração técnica. Já sabem, filho envolvido com calibração técnica é a porta de entrada para coisas piores, como virar celebridade do LinkedIn. E se já não bastasse essas doses inseguras de psicopatia, o Eduardo ainda tem a mesma voz do Mamãe Falei. Oh, diacho, vai embora daqui! Quem precisa de umas aulas sobre calibração técnica com o Eduardo Bin são as Forças Armadas Brasileiras. De acordo com o deputado federal José Nelto, do PP de Goiás, um míssil descalibrado foi lançado pelo Exército e caiu em uma plantação de soja próximo à área urbana de Formosa. A ocorrência é lamentável pelo lado de destruir uma área produtiva e causar prejuízo ao dono. Só que, por outro lado, é divertido demais notar que a tão elogiada qualidade do ensino militar parece uma farsa. E essas escolas estão formando profissionais que erram em cálculos básicos e colocam a população em risco num simples treinamento. Acabo de receber uma notícia que caiu um míssil aqui na minha cidade Formosa, lá no Forte Santa Bárbara. Ele foi lançado e mudou o trajeto dele, caindo perto da cidade, numa plantação de soja, e isso é muito grave. E não é a primeira prova que tivemos sobre isso não. Como o ministro da Saúde, o especialista em logística Eduardo Pazuello mandou medicamentos do Amapá para o Amazonas e ainda mostrava dificuldades em geografia que costumam ser superadas ainda no 4º ano do primário. Nossa sorte é que não possuímos armamento nuclear, que certamente nenhum de nós estaríamos aqui neste momento. Na real, não é sorte não. Talvez fosse melhor o Brasil ter sumido do mapa num acidente do tipo antes de 2018. Evitaria muito constrangimento em nível mundial. Enéas Carneiro tinha razão, hein? Com o Bolsonaro empacado nas pesquisas eleitorais e o Lula mantendo a mesma média de intenção de votos há meses, a tendência é que os bolsominions tentem criar alguma narrativa que possa atrapalhar a campanha petista, né? Mesmo que baseada em pura diarreia mental e mentira deslavada. No dicionário existe uma palavra para isso: desespero. O deputado federal gaúcho Sanderson, do PL, encaminhou um ofício para o Ministério da Justiça, pedindo explicações sobre o armamento utilizado pelos seguranças de Lula na visita do petista a Campinas. O parlamentar insinuou que os armamentos eram ilegais, o que insultou os minions a criar a fanfic de que Lula recebe proteção de membros do PCC, porque um policial da ativa estaria com melhores condições físicas. Primeiro, parece que essa galera nunca viu um policial na vida. Quase todos estão mais pra Estênio Garcia que pra The Rock. E segundo que esse ofício do Sanderson voltará do Ministério da Justiça com uma resposta óbvia: irmão, foi a gente que cedeu esses agentes para o Lula. E terceiro, que porra de nome é Sanderson? Hoje, encaminhei ao Ministro da Justiça uma representação pedindo que o Ministério da Justiça, através da Polícia Federal, investigue
imagens que estão circulando nas redes sociais, dando conta, Lula da Silva com um aparato de segurança que nós não sabemos se é segurança privada, quem são aqueles homens que, fortemente armados, entraram num condomínio privado, um deles com uma metralhadora, inclusive, deu para identificar que é uma metralhadora, e isso, na nossa visão, é algo impróprio, indevido e ilegal. Por isso, pedir que o Ministério da Justiça apure e investigue para ver. Se a eleição federal promete ser essa baixaria, a estadual não deve ser muito diferente. Aqui em São Paulo, a baixaria e as gafes já começaram e no momento estão concentradas na campanha de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, candidato do Bolsonaro para o estado, o ex-ministro que conseguiu asfaltar muitos trechos de 2 quilômetros pelo Brasil, mas é incapaz de recapear a própria cara de areia mijada, está atraindo o pior tipo de cabo eleitoral possível. Nesta semana, o vereador sorocabano Dylan Dantas, do PSC, comentou que defende a candidatura de Tarcísio e prometeu combater o PSDB, que seria o PT de gravata, e também o PSOL, que é o PT sem calcinha. Para anunciar essa ameaça que abalou as estruturas dos 3 partidos, ele assinou o post com as hashtags Vereador Matrix e o NEL de Sorocaba. E aí eu falo por mim, porque PSDB é tão esquerdista quanto o PT. PSDB é o PT de gravata, enquanto o PSOL é o PT sem calcinha. Tá aí uma cidade cada dia mais cosmopolita, né? Pois também conta com seu próprio Steve Bannon, que trata-se do ex-assessor presidencial Felipe G. Martins. Só que vai ser difícil convencer o eleitor a votar no Tarcísio porque ele é tipo o Sérgio Moro. Primeiro, ele não é daqui. E segundo, o cara não consegue nem responder durante a entrevista os autores que diz ler. Mas isso é simples de entender. Assim como o Sérgio Moro, o Tarcísio é um bolsonarista. E obviamente eles não leem nada além da revista Oeste e do Jornal da Cidade Online. Isso está bastante claro na literatura, né? A literatura fala. Que literatura, ministro? Que literatura que o senhor se baseia para isso? Na ascensão no PCC, né? Eu tenho lido alguns livros sobre isso, né? E se fala, né? Quais autores? O senhor sabe os autores? Só para a gente ter claro aqui, porque isso é muito forte. Quando se fala de um pacto, né? Do governo do estado com o PCC, isso é muito forte, né? É baseado em que o senhor fala isso? Literatura, qual o nome do livro, qual é o nome do pesquisador, só para a gente ter bem claro aqui, ministro, por favor. Eu posso passar isso depois. E por falar no Marreco de Maringá, não imaginem vocês que ele tá morto no jogo político não. Sérgio Moura tá no máximo em coma, mas ainda continua a respirar por aparelhos. Em entrevista a Cláudio Dantas do site Antagoniza, jornalista que parece personagem da Praça é Nossa, o Batoré de Toga comentou que pode aceitar ser vice do Luciano Bivar, candidato tão expressivo que se cair morto na Ilha do Retiro, é enterrado como indigente mesmo tendo sido presidente do Esporte de Recife. O auge da entrevista é quando Moro diz que está disposto a conversar com candidatos da terceira via e é questionado se gosta mesmo do João Dória. O Marreco desafina tanto que nem o Max Martin daria jeito de reparar isso com autotune no estúdio. Mas ele te convidou, compromisso firme. Ele te convidou para ser vice dele? Hã? Ele te convidou para ser vice? Não, isso está sendo construído ali dentro do partido, né? Eu também não tomei a minha decisão a respeito do destino que eu vou seguir ali dentro do partido. E até gosto do Dória, gosto da Tebet. Gosta? Eu acho que tem boas relações. Depois do vereador itinerante Nicolas Ferreira, de Belo Horizonte, Minas Gerais nos presenteia com o vereador que pretende realizar um cosplay de Adélio Bispo e dar uma facada no bucho do Bolsonaro. O Wellington Gambá, do Republicanos de Capelinha, foi a Brasília e anunciou em vídeo a intenção de furar a pança do presidente de novo. O parlamentar gravou a ameaça enquanto rodava a cidade, acompanhado daqueles aspones típicos de prefeitura do interior que passam o dia todo dando rolezinho no carro oficial enquanto usam um Mizuno colorido combinado com camisa polo listrada em cores hediondas e calça jeans com 20 centímetros de barra sobrando. Aí galerinha, ó, tava rodeando o Bolsonaro, mas eles me pediu dar uma peixeirada nele, entendeu? Mas da próxima vez ele não escapa não.
Mas a bravata de Gambá pegou mal, chegou aos ouvidos do excrementíssimo e o nosso Adélio de partido aliado do governo gravou um outro vídeo agora se desculpando e dizendo que quem o conhece sabe que ele é totalmente da paz. Mais típico do que isso, só se o cara dissesse que estava sob o efeito de remédios controlados e que não possui nada contra quem tomou facada no bucho e que tem até amigos que passaram pela mesma situação enquanto arranjavam encrenca dentro da sinuca de Capelinha. Particularmente sou contra a violência, quem me conhece sabe muito bem do que eu estou falando, e num momento infeliz, uma brincadeira de mau gosto, num grupo de WhatsApp, de que a gente acha que é amigos, onde a gente fala de política, brinca, caçoa, fala de um partido e fala de outro, e eu com a minha inocência, caí na bobagem, estava em Brasília, tive a oportunidade de estar perto do nosso presidente e brincando, caçoando. Quem me conhece sabe do que eu estou falando. E se você chegou até aqui e gosta do nosso trabalho, sabe que esse ano é decisivo pra gente manter o Brasil vivo. Não é só uma eleição, é muito mais do que ela. E a gente precisa de todos vocês pra fortalecer a nossa comunidade. Aqui no primeiro comentário tem o link do nosso Apoia-se, que é o melhor dele. Vai lá, se inscreve. Só tira 13% da gente. A partir de R$5 você pode nos ajudar. Tem também o nosso Pix, o nosso PayPal e a nossa conta corrente. A gente sabe que vocês estão com menos dinheiro, tá todo mundo fudido com a inflação e tudo mais, mas eu sei que talvez R$5 você possa nos doar, é o preço de um cafezinho por mês. Aqui também tem o Seja Membro no YouTube, é só apertar o botão e pronto! Você também nos siga nas outras redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Você pede coisa pra cacete, hein? É o meu papel aqui mesmo, né? E se você é um desses que ainda acredita no marreco, no Batoré de toga Sérgio Moro, eu só tenho uma coisa pra te dizer: não passarão.